Sagitariano, seja muito bem-vindo. Você que é de Sagitário ou ascendente em Sagitário. Vamos aqui entender como é que tá a entrada da fase da lua cheia. Uma lua cheia importantíssima, porque ocorre no seu signo. Ocorre exatamente a 20 graus do signo de Sagitário. Portanto, além da lua cheia ser uma lua importante, uma fase lunar importante, porque ela está expondo algo, ela ocorre no seu signo, deixando você aqui o protagonista desse período aqui, tá? Então vamos lá, porque o que você está passando é uma coisa que não é muito fácil, mas é fácil. Vamos conversar aqui sobre todo esse cenário que está aqui no seu gráfico astrológico. Bom, primeiramente, você está lidando aqui com uma pessoa que tem uma opinião, vamos dizer assim, uma pessoa que tem uma opinião formada, uma pessoa que está assim, talvez passando por uma tormenta, né? E essa tormenta ela é mental, é uma pessoa que ela tem as verdades dela, ela tem a maneira de ver a vida, ela tá ali falando, e isso começou desde a alunação lá no dia 27 do mês passado, 27 de maio. E você vai desses 14 dias aqui passando por questões com uma pessoa, tá? Então, uma pessoa que mexeu bastante com você aí, tá? Te trouxe uma reflexão sobre as suas decisões, sobre se você deve ou não manter esta conexão, porque aqui é uma luta. Aqui lidar com essa pessoa foi para você ou está sendo um tema difícil, tá? Um tema mais delicado aqui para você. Mas, veja bem, agora, nessa lua cheia, você tem a oportunidade de dar a devolutiva e de dar a resposta para essa pessoa. Ou, você sabe que a gente pode se comunicar de várias maneiras, né? Podemos nos comunicar falando, se expressando, e podemos também nos comunicar em silêncio. O silêncio é uma comunicação também. Podemos também nos comunicarmos com uma pessoa através de atitudes. Também é uma maneira, aliás, mais eficaz para se comunicar, principalmente para lidar com uma situação que você está lidando aqui bem complicada, tá? Com uma pessoa inflexível ou com uma pessoa que não sabe bem o que quer da vida, ou a pessoa expôs ali uma situação de um jeito jogado, entendeu? Então aqui você vai ter a oportunidade de dar a devolutiva, de expor a sua opinião, de ter uma atitude, principalmente uma atitude. Por quê, Sagitário? Você está aqui fazendo um aspecto muito bom com o planeta Marte, que atua na sua filosofia de vida, que atua na sua maneira de pensar, nos seus dogmas, na sua religião, nas suas crenças. Então, tudo que aconteceu, de alguma maneira, está reverberando para você em um excelente resultado, tá? Tá fazendo com que você reflita e analise, tá? O que você se comprometeu, o que você se responsabilizou aqui, tá? Porque às vezes essa pessoa, ela falou coisas porque você tinha que ouvir também, né? Então não vamos aqui jogar pedra em ninguém. Para alguns pode ser que essa pessoa falou uma bobagem, criou problema, criou tumulto. Para outros pode ser uma pessoa que está só querendo uma resposta sua, um posicionamento. Sendo de um lado ou do outro, aqui você vai ter oportunidade de se colocar e de se posicionar. Você vai ter oportunidade de até mesmo desenvolver uma linha de pensamento. E é muito importante a gente ter uma linha de pensamento, né? Por quê? Porque ter uma linha de pensamento ajuda com que a gente entenda se eu devo caminhar por ali ou por aqui, ou ir naquela direção ou naquela, porque Sagitário ele é a verdade, né? Então, primeiramente, não é todo mundo que tá afim de lidar com a verdade, né? É muito mais fácil a gente alimentar mentiras, alimentar distorções,
ou entendeu? Então cuidado aqui, porque você tá num momento maravilhoso, tá? É um momento em que você vai ter oportunidade de expor a sua opinião, de expor o teu ponto de vista, e isso também traz para você uma linha filosófica interessante. Pode ser que essa experiência, inclusive, faça com que você perceba as coisas de uma outra maneira. Sagitário aqui está talvez lidando com pessoas de outra cidade, conversando com pessoas de outra cidade, conversando com pessoas de outro país, né? Você pode estar em contato com pessoas que estão longe, ou de alguma forma estão distantes, não moram perto de você, tá? E você vai ter aqui um bom diálogo com essas pessoas, eu tenho certeza disso, tá? Você está aqui tendo a oportunidade de você conduzir uma experiência de uma maneira conclusiva, de uma maneira objetiva, de uma maneira em que eu me coloco, o outro também me ouve e a gente resolve, encontra soluções criativas. Entretanto, por outro lado, tem alguém saindo de campo. Essa pessoa que sai da tua vida pode ser uma pessoa do seu ambiente de trabalho. Talvez essa pessoa vai mudar de cargo, essa pessoa vai mudar de cidade, essa pessoa vai mudar. Ela vai criar um outro tipo de movimento na vida dela, tá? Então, nós temos aqui, então, algo que clareia para você está tendo mais, né? Possibilidade de entender, de enxergar, de avaliar tudo que aconteceu, te gerou estímulos para você falar, poxa, eu não gostei disso, eu vou por aqui então. Nossa, eu gostei disso aqui, eu não tinha entendido, mas eu acho que eu vou então por aqui, vai ser melhor, tá? Então, mas concomitante, algo é cortado. Concomitante, algo se afasta, tá? Isso porque vocês não possuem a mesma linha de pensamento, não têm o mesmo propósito, não têm o mesmo caminho. Você está indo para um lado, essa pessoa está indo para outro, totalmente avesso, né? E às vezes a gente tem aqueles cortes, né? Que são cortes necessários até para a gente poder avançar, seguir adiante e fazer a nossa vida acontecer, tá? Então, é um período aqui em que os movimentos dependerão exclusivamente de você, tá? O que você vai fazer? Agora vai desencadear muitas coisas, pode ser boas ou ruins. Veja bem, às vezes uma postura frágil, uma postura sem muito alicerce ali, pode ser uma turbulência em cima da tua cabeça. Agora, se ali eu me posiciono, eu vejo que né, como que eu me coloco, aí, menina, de repente isso aqui vai ser a glória para você, entendeu? Então tá falando um céu que exige de você uma conduta ética, sábia, tá? É sábio, às vezes, a gente se afastar de algumas pessoas. É sábio a gente chegar e falar, chega, eu não quero isso para mim, isso não tem nada a ver comigo. Isso é uma atitude sábia, né? Às vezes as pessoas têm crenças limitantes que elas acham que elas não podem fazer isso, que elas têm que tentar. Mas o outro, você tá lá fazendo, o outro não ressoa. Aí você tem que se posicionar. Então aqui tá mexendo com o seu ponto de vista sobre a vida, tá falando sobre a sua identidade, sobre quem sou nesse momento, o que mais eu quero levar adiante, eu quero levar o quê, eu quero fazer o quê. Por que para mim é tão difícil tomar uma decisão? O que eu vou perder se eu tomar uma decisão, essa que eu quero tomar, mas que me traz um desconforto? Porque alguma coisa você vai perder, né? Às vezes a gente deixa de tomar uma decisão importante e necessária porque a gente vai perder algo. E às vezes perder esse algo é doloroso, mas é necessário, tá? Então, é um período para que você foque em você e no teu processo. Agora eu tenho mais coisas para dizer, mas agora são os babados mais complexos aqui. Vamos lá. Bom, o que eu disse até agora é a cereja do bolo, tudo bem? Mas agora eu vou colocar o que está acontecendo no cenário aí, paralelo com tudo isso que você está passando aí. Bom, essa semana a Vênus vai fazer uma quadratura com Plutão,
tá? E aqui tá falando que essa situação, ela de alguma maneira está afetando o teu trabalho. Eu não sei se aqui tem uma interferência de alguém, tá? Você precisa avaliar qual é a intenção desta pessoa, porque aqui tem uma energia de manipulação, de controle e que você precisa gerenciar bem, ver bem como que você faz. Pode ser uma funcionária ou um funcionário, um prestador de serviços, ou uma pessoa ali da sua convivência. Para alguns pode ser parentes também, tá? Então você precisa que avaliar o que está acontecendo ali, que você vai ter que ter bastante cautela para lidar, ok? E aí, nós temos Júpiter, entra agora dia 9 no signo de Câncer e ficará por lá até o dia 30 de junho de 2026. Ele vai ficar um ano em Câncer. E nesse um ano, você vai ter aqui a oportunidade de resolver trâmites financeiros, tá? Então, assim, pode ser que você tenha que mexer com consórcio, linha de crédito no banco, empréstimos, financiamento. Se você tem aí alguma coisa para mexer financeiramente, que seja mais expressivo, a resolução de uma herança, de uma pensão, de uma partilha, uma oportunidade para enxergar mais os seus bens materiais ou o que você pode fazer com seus bens materiais. Mas isso aqui, um ano, tá bom? Então Júpiter ele ajuda, só que ele entra nesse setor gerando um tumulto. Tumulto, porque ele está quadrado a Saturno, então ele está trazendo um limite, ele está falando sobre os limites. Se você tem um cônjuge, então provavelmente aqui pode ser que você vai ter que conversar com ele, porque aqui ele vai ter que segurar um pouquinho, ele vai ter que ter limite financeiro, tá? Isso também ocorre se você tem uma sociedade. Se você tem uma sociedade, isso pode de alguma forma também mexer muito com este cenário financeiro. Não tem sócio ou tá tudo bem no teu casamento com dinheiro, então é que você precisa avaliar os limites materiais aqui, tá? Precisa entender, avaliar melhor como que você quer lidar com os seus recursos financeiros aqui, né? Como que você quer gerenciar os seus recursos materiais. Porque aqui me dá uma sensação de que você pode perder dinheiro, ou não é nem perder dinheiro, mas é perder energia com coisas ali que talvez vai ser mais um desperdício do que produtivo. Então, se você tiver que tomar alguma decisão, tá? Essa decisão pode envolver filhos, pode envolver o teu bem-estar, pode envolver sócios. Aqui tá falando, veja como que você quer conduzir, principalmente se é uma coisa nova. Não é o que eu vejo aqui, aqui não é algo novo. Aqui fala sobre ajustar algo do passado. Ajustes necessários, tá? Então, aquele período que a gente tem que resolver temas que são mais delicados e que pede para que a gente não reproduza o mesmo padrão ou o mesmo erro. Então, é uma cobrança. Aqui há uma cobrança. E essa cobrança, ela gera muito julgamento, gera uma certa negligência ou dependência emocional aqui, tá? Então, Sagitário, isso é um alerta, tá falando assim, ó, precisa ver bem como é que você tá conduzindo a tua vida material, tua vida financeira, né? Às vezes é melhor ir com calma, ou primeiro resolve isso aqui para depois dar o passo 2, tá? Avaliar também quais são as crenças e dogmas que você está carregando, que já não faz bem para você e que está de alguma forma prejudicando você crescer e evoluir, tá bom? Então, o que é a cereja do bolo? É você se posicionar. Tá bom? E avaliar nossa, eu tô perdendo muita energia com isso, né? Às vezes a gente tem um filho, é o filho que nos gera essa tormenta.
Às vezes não é nem um filho, é uma irmã, é um irmão, né? É uma pessoa que você quer muito bem, mas que você não tem o que fazer aqui, porque a pessoa está passando por algo difícil, mas é necessário para o crescimento dessa pessoa, né? Então aqui tá falando que você fica ali, né? É como se essa situação chegou num patamar ápice, né? Dizendo, poxa, ou essa pessoa melhora ou ela se afunda. Vamos pensar diferente? Ou essa pessoa melhora ou ela melhora, entendeu? Porque aqui é muita dor emocional, é muita expectativa de coisas, é muito saudosismo, é muito apego a uma situação ou uma visão muito unilateral. Eu acredito que vai mais por aí, ou é namoro, romances, ou filhos, ou dependentes financeiros, ou pessoas que você ama muito aqui passando por uma situação e que está pedindo solta, solta, porque aqui talvez essa pessoa não está preparada para ouvir o que tem que ouvir agora. Vai levando em banho-maria. Vai levando em banho-maria. Há muita distorção de coisas aqui, tá bom? Eu acho que essa é a previsão aqui para você, tá bom? Então é isso, Sagitário, vai dar tudo certo, né? Porque a verdade, ela sempre aparece. Pode demorar um pouco, leva tempo, mas ela aparece, tá bom? Um grande beijo, muita luz e até mais. Olá, Capricorniano ou ascendente em Capricórnio. Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Vamos conversar sobre esta fase de lua cheia, que tem um papel muito importante, que é revelar, expor uma situação. E essa lua cheia, ela ocorre agora dia 11 de junho. Então, provavelmente você vai assistir esse vídeo, você está passando por essa situação e as coisas tendem a eclodir nos próximos 7 dias de uma maneira muito significativa, tá bom? E essa lua cheia, ela tá pedindo para que você pare, para que você faça uma pausa para meditar, para analisar sobre os passos que você precisa dar. Aqui é como se agora, Capricórnio, você vai ter que ter uma estratégia para poder prosseguir no seu trabalho ou com a sua rotina, tá? Mas o local que está acontecendo, ele pede uma pausa, ele pede uma meditação, ele pede uma reflexão. Outro ponto de vista do mesmo cenário, ele pede discrição. Ele pede para que você atue mais no silêncio, para que você olhe para dentro. E a terceira situação seria você procurar uma ajuda de uma terapia ou de um aconselhamento ou de uma ajuda mesmo espiritual, sabe? Para que você consiga lidar com alguma decisão aí que é bem complexa e que pede de você essa pausa, essa meditação ou essa discrição ou agir nos bastidores, não se mostrar tanto, não expor tanto aquilo que você pensa, aquilo que você acredita, aquilo que você está vivendo, tá? Então, nós temos aqui então, Capricórnio, um período de parada, de meditação, tá? Vamos entender o porquê disso também, porque eu tenho outras coisas para dizer aqui para você. Bom, o protagonista deste cenário é o planeta Marte, tá? E Marte, ele está ajudando você a ter que resolver uma questão financeira, tá? A ter que, é como se aqui estivesse desbloqueando também a tua vida material, como se você falasse assim, olha, faz o seguinte, desapega dessa pessoa, desapega dessa situação, abre mão disso aí, porque se você se manter resistente a algo, você pode ter problemas. Então aqui está falando sobre um abrir mão, um soltar uma situação ou uma pessoa, tá? E que para alguns isso pode ser filhos, tá? Se você tem aqui filhos adolescentes, já
com uma certa independência ou adulto. Aqui tá falando que talvez você tenha que abrir mão mesmo, soltar, entender que você não vai conseguir olhar para isso ou resolver a situação da maneira que você gostaria que fosse. Agora, aqui, se você tem filhos pequenos, pode ser que as circunstâncias te levam a ter que tomar uma medida no teu trabalho, fazer uma pausa, ou você precisa se fazer mais presente na vida do filho, ou você precisa trocar teu filho de escola, ou o filho precisa passar por uma espécie de adaptação a uma nova vida, a um novo ciclo. Então, tudo isso vem te gerando uma tormenta, vamos dizer assim, emocional, porque isso pode mexer com o teu dinheiro, com o teu fluxo financeiro, né? Te exigindo aqui uma avaliação material. Então, cada caso é um caso. Para quem tem filho pequeno é isso, para quem tem filho adulto é outras coisas, né? Envolve você ter que abrir mão mesmo, soltar, deixar que esse filho passe por aquilo que ele tenha que passar, para ele poder crescer, para ele poder evoluir. Então, Capricórnio, aqui vem falando muito sobre isso, primeiro, mas eu quero também trazer outras coisas aqui. Se você não tem filhos, né, Paloma? Não tenho filhos. Então, aqui está falando muito sobre o seu bem-estar, né? O que você precisa fazer, o que você precisa abrir mão, soltar, para que você priorize o seu bem-estar, a sua sanidade mental, para que você realmente se sinta realizado na vida, para que você consiga mesmo fechar uma etapa, encerrar um ciclo que realmente você está percebendo aqui que não vai ajudá-lo, não vai dar em nada isso aqui, tá? Então, Capricórnio, por isso que nós estamos aqui numa semana, que é uma semana para você um pouco mais delicada, tá? Inclusive porque isso aqui pode, para alguns nativos, mexer com a saúde, tá? Mexer com a tua rotina, mexer com a estrutura da tua rotina, tá? Mas o setor que é tocado é um setor que fala de medos, que fala de insegurança, que fala sobre você ter que olhar para dentro, né? Justamente para tomar uma medida ou tomar uma decisão de abrir mão de algo. Pode ser até abrir mão do seu trabalho, abrir mão de uma estrutura e uma dinâmica de vida que já não te faz feliz ou que já não te preenche, não faz mais sentido, tá? Então, abrir mão é algo muito bom, é algo muito poderoso, mas que te traz essas aflições emocionais, tá? Se você não tá aflito emocionalmente, isso é maravilhoso, então você deve estar vibrando mais a estratégia, tipo, vou tomar algumas decisões e eu não quero dividir isso com ninguém, não quero compartilhar isso com ninguém, eu vou fazer do meu jeito, vou seguir assim, eu vou fazer assado, e isso tá ajudando você, talvez é um céu maravilhoso, porque tá ajudando você a se fortalecer, tá? Você viu que eu peguei o mesmo aspecto e trouxe para uma pessoa mais bem resolvida com essa situação. E se você tá bem resolvido, você tá nessa pegada aqui, né? Vou criar os movimentos, não vou dividir muito com as pessoas, vou ver como que eu vou caminhar com isso, não quero mais aquela situação, não quero mais levar essa situação desta maneira. Então, isso é muito bom, isso é muito produtivo, tá? Olha, para alguns nativos, esse corte pode até ser uma questão amorosa, tá? Para alguns. Pode ser você também cortando o relacionamento com alguém, porque esta relação, de alguma forma, ela estava prejudicando o teu fluxo financeiro, tá? Podemos estar falando de uma sociedade, de uma parceria, pode também, tá? Só que o foco aqui, ele é o seu bem-estar. É você realmente olhar para dentro, fazer uma pausa e tomar as decisões de uma maneira mais estratégica, tá? De uma maneira em que você possa encerrar um ciclo, em que você possa se sentir mais confortável, feliz com as suas decisões aqui, tá? Essa situação pode envolver reparos financeiros, ajustes financeiros, negociações,
um desfecho importante na vida material, tá? Pagamento de contas, encerramento de dívidas também aqui caberia muito nessa posição planetária aqui, tá? Então, olhe para dentro, olhar para dentro é bom, fazer aquela pausa, meditar sobre a vida, tudo isso faz parte do nosso processo evolutivo, eu tenho certeza que você vai dar conta disso aqui, tá? Mas vamos agora entender os aspectos que estão te desafiando um pouquinho mais. Capricórnio, é o seguinte, aqui existe uma pessoa, isso pode ser um filho para alguns, tá? Infelizmente, que está passando por uma situação difícil e você pode estar preocupado com esse filho. Ou pode ser uma interferência que prejudica que você ganhe dinheiro, que você flua na tua prosperidade, pedindo para que você tome algumas medidas para cortar ou entender como você deve lidar com esta pessoa, com esta situação, tá? Bom, essa pessoa pode ser um filho, pode, mas pode ser que não tenha nada a ver com filhos, pode ser assim, uma pessoa do seu ambiente de trabalho, né? Uma situação que você percebeu que não dá mais para levar adiante, porque é uma pessoa que está te prejudicando ou que deseja te prejudicar, né? Essas coisas humanas e tendenciosas ao negativo. Mas por isso que é tão importante você olhar para dentro, né? Por isso que a lua cheia, desculpa, tá pedindo para que você olhe para dentro, para que você se fortaleça e para que você se desenvolva de uma maneira promissora, tá? Isso vai ajudá-lo a fluir com a vida, né? Vai ajudá-lo a tomar medidas melhores, decisões melhores para você, porque aqui realmente tem uma situação que pode envolver uma interferência negativa. Infelizmente, esses temas, inveja, né? Essas coisas de pessoas que querem, de alguma forma, prejudicar. Essa energia é uma energia de manipulação, uma energia de controle, uma energia que não favorece muito o campo financeiro, tá? Ou que pede para que você solte, que você desapegue de algumas situações aqui. Então, para você tá um cenário aí de olhar para dentro mesmo, refletir, entender, analisar, né? Justamente porque é momento para você tomar decisões importantíssimas, tá? Vamos falar de um outro cenário aqui, porque Júpiter entrou em Câncer, então ele entrou no teu relacionamento, tá? Isso aqui é bem delicado, que eu vou dizer para você. Tem aqui uma pessoa bem perdida, mas bem perdida mesmo, tá? Não é você, não é você. Aqui é uma pessoa que você pode querer muito bem essa pessoa ou ter alguma ligação de afeto com essa pessoa, isso pode acontecer. Eu acredito que para a grande maioria há um afeto com essa pessoa. E para a minoria não tem afeto nenhum, mas tem um problema e esse problema pode envolver documentos e burocracias, envolvendo até imóvel, documentos de imóvel, alguma coisa assim. Mas aqui, Capricórnio, essa pessoa, ela tá passando por uma situação muito complexa, tá? Aqui vamos dizer que é uma pessoa que tá confusa, tá perdida, essa pessoa não tá sabendo como conduzir a situação, essa pessoa que ela tá realmente no limo, tá? Por quê? Porque a pessoa precisa talvez recomeçar ou mudar a cabeça, é uma pessoa que está muito vulnerável, tem muita ingenuidade aqui, é uma pessoa que ela acredita nas pessoas erradas, ouve as pessoas erradas. Então, nós temos uma complexidade aqui, tá? Que está pedindo de você uma certa delicadeza para você lidar com essa pessoa aqui, tá? Veja, você precisa analisar quem é. Pode ser pessoas da família, pode ser uma pessoa do seu ambiente de trabalho, pode ser uma amizade, pode ser qualquer pessoa aqui.
A ideia é que tá falando assim, essa pessoa ela tá sendo influenciada por outras e isso não é bom, tá? Não é bom e que tá gerando assim um sofrimento ou um tumulto aqui desnecessário. Mas, né, como tudo na vida, às vezes acontece para a gente poder também enxergar as pessoas, entender como as pessoas lidam com as próprias decisões. E isso pode estar te machucando, viu? De alguma forma, essa situação pode estar te machucando. Então, vamos fazer o seguinte: vai buscar o teu autoconhecimento, vai se fortalecer emocionalmente, vai buscar ajuda espiritual, vai fazer uma terapia, sabe? Porque aqui, mexer com essa situação pode lhe causar mais sofrimento ainda. Então, solta, solta, solta. E o que eu entendo aqui é que você está tendo sim uma certa coerência para lidar com isso aqui, mas é importante soltar, é importante entender e não entrar aqui, não entra nessa dinâmica porque você vai ter problemas maiores. Deixa as coisas diluírem, deixa ver como que, deixa o tempo passar, né? E aí as coisas vão caminhando melhor aí para você, tá bom? Então é isso, Capricórnio, que eu tenho para você, tá? Que você tenha aí um período de lua cheia abençoado, de muita luz e logo mais eu tô aqui trazendo novas previsões para você. Até mais. Olá, aquarianos e ascendente em aquário. Vamos aqui para a sua previsão para o período importante que é a lua cheia, que é uma lua que vem para revelar as coisas, expor situações importantes aí. Essa lua cheia ocorre agora dia 11 de junho e ela está mexendo ali com os seus projetos e as suas metas. Você pode ter certeza que aqui é uma fase lunar em que você vai estar focado muito no desenvolvimento de um projeto. Esse projeto ele pode ser um projeto pessoal ou profissional, ou pode ser tudo junto, sabe? Às vezes a gente tem algum projeto que é um projeto que a gente gosta muito, mexe com a nossa criatividade, autenticidade, deixa a gente animado, mas também se conecta com metas importantes que podem envolver a tua profissão, pode envolver a tua carreira profissional. Lembrando que aqui não é um setor de carreira, tá bom? É um setor de projetos, é você sendo convidado a colocar as suas ideias em movimento, tirar as ideias da gaveta, começar a explorar melhor todos os seus ideais, toda a tua maneira de ver e enxergar as situações em que envolvam grupos e que envolva ou é você uma ideia, tá? Que essa casa fala muito sobre isso. Você e uma ideia, ou eu e um grupo, pode ser um pequeno grupo, pode ser um grupo maior de pessoas. E esse setor ele também fala de amizades. Então, você está num período muito, muito bom, tá? Porque é um período em que você está se desenvolvendo, conseguindo perceber melhor os seus talentos, aquilo que te traz alegria, aquilo que realmente vibra na alma. E essa experiência, ela pode inclusive abrir o campo amoroso para você aqui, tá? Então, vamos falar um pouco da parte de amor, que tá bem forte aqui, porque nós temos duas questões importantes. Aqui tá falando assim, ó, uma pessoa entra e uma outra sai. Então, alguns nativos podem estar vivendo aí um período em que você está rompendo com uma pessoa ou rompendo com uma situação e isso ajuda você a abrir o teu campo social, tá? Então, se você tá solteiro ou se você, né, enfim, tá querendo aí se relacionar, é um período muito bom para isso, é um período que vocês podem estar alinhando com a pessoa amada, ou você pode estar desenvolvendo projetos com alguém, pode ser uma parceria, pode ser uma sociedade, pode envolver pessoas com quem você está criando laços aí interessante, tá? Agora, se você é casado, né, e não tá muito bem no teu casamento, esse cenário é complicado, tá bom? Porque aqui
o planeta Marte ele faz uma quadratura com Urano, então você pode estar rompendo, com uma probabilidade a romper o seu casamento ou romper a sua relação. Mas calma, calma, porque não é só isso. Se você está bem casado, está tudo bem no seu casamento, aqui é um período em que você e a pessoa amada podem juntos estar rompendo com uma situação para que vocês consigam viver melhor, para que vocês consigam desenvolver suas metas, os seus projetos, porque simplesmente chegou o momento para isso, né? Então a gente dá um ponto final em uma situação ou em uma pessoa para a gente poder seguir adiante e focar de fato naquilo que é a sua prioridade, que são os projetos A2, tá bom? E não acaba por aí, tá? Porque aqui nós temos várias informações, você tem que ver o que cabe para você. Lembra que eu disse que pode entrar uma pessoa e a outra sair? Então, nós temos aqui uma energia também de triângulo amoroso, tá? Um cenário que propicia amantes aqui, relações extraconjugal. Então, se você tá vivendo isso, tá? É um período em que você vai ter que definir se essa pessoa fica, se ela não fica, quem sai, porque existe aqui um certo tumulto, né? E que tá trazendo uma definição, alguns cortes importantes, tanto para você quanto para a pessoa amada, tá? Mas eu já expliquei que se tá tudo certinho no seu casamento, vocês provavelmente estão rompendo com algo ou com uma pessoa para poder fazer a vida girar, para fazer a vida prosperar, para fazer com que os projetos de fato trilhem o caminho correto. E Aquário, tem mais uma informação aqui, porque os casais que possuem filhos, né? Então essas decisões podem também estar muito conectado ao bem-estar do filho, tá? Então pode ser que vocês estejam aí tomando medidas, tomando decisões novas, mudando totalmente o cenário, inclusive o cenário familiar, para que o bem-estar do filho, ou que as prioridades que cercam o desenvolvimento do filho tenha uma perspectiva melhor. Então as circunstâncias mudam, tá? Então você tem que aqui avaliar o que cabe para você. Avalie o que cabe para você, mas aqui existem assim realmente, tá muito nítido aqui, uma pessoa sai e uma nova entra, tá? E lembrando que a cereja do bolo aqui para você representa o desenvolvimento de seus projetos, o desenvolvimento das suas ideias, tirar ideias da gaveta, avaliar bem as amizades, né? Ou como que você quer interagir com um grupo de pessoas, o quanto que esse grupo de pessoas ou essa ideia ela converge para um caminho que vai te fazer bem, que esteja aí alinhado aos seus propósitos, tá bom? Aquário, nós temos aqui um alerta porque nós temos um céu de briga, né? Um céu de discussão, um céu que pega fogo no parquinho, sabe? Então cuidado, né? Analise bem. Esse cenário ele te favorece muito a uma mudança de casa, a uma mudança de cidade, a uma renovação na tua maneira de viver, né? Incluindo a família, incluindo as pessoas muito próximas a você, tá? Então é importante que aqui eu dei várias informações e que cabe você avaliar bem como tudo isso vem impactando a tua vida, como tudo isso vem impactando a sua jornada e onde isso tudo vai te levar, tá bom? Porque eu tenho aqui mais coisas para te dizer. Aquário, agora vamos falar de umas questões um pouco mais complexas aqui na sua carta natal, tá? No seu gráfico astrológico aqui. Uma porque nós temos Plutão, que transita no teu signo, quadrado a Vênus, tá? Essa quadratura, ela tá falando sobre joguinhos de manipulação, tá? Coisas que envolvem manipulação, controle, influências de pessoas. E aqui nós temos um cenário que está falando, veja bem onde você está pisando. Veja bem o que você quer fazer com a decisão que você está tomando. Porque aqui
você tem um controle aqui, tá? E que não é um controle do outro, é um controle que também vem de você, porque Plutão transita no teu signo. Pedindo para que você analise bem como que você vai lidar com os seus recursos materiais ou onde você está depositando a tua confiança, porque aqui existe um alerta, tá? Porque nós temos neste período aqui de lua cheia a Vênus quadrado a Plutão e Plutão transita no teu signo, tá? Então você precisa aqui fazer uma avaliação financeira. Isso aqui pode envolver pessoas da família, pessoas muito próximas a você. Isso aqui pode envolver uma avaliação onde morar, cidade, e pede para que você amplie o seu campo de visão, tá? Amplie o seu campo de visão, porque a Vênus no seu mapa, ela tem um efeito muito de você avaliar as pessoas, avaliar a intenção do outro, entender se você está agindo da melhor maneira, para você não ter problemas lá na frente, tá bom? Agora, vamos para outra questão que também é bem delicada aqui. Nós temos o Júpiter quadrado a Saturno e o Júpiter acabou de entrar aqui na sua área de trabalho. Então, você vai ter aqui a oportunidade de progredir, de crescer, de florescer no teu trabalho. Porque o Júpiter vai ficar ali até dia 30 de junho de 2026. Tá? 30 de junho de 2026, tem um ano ainda. Só que ele entra trazendo complicações, porque ele está quadrado a Saturno, quadrado a Netuno, conjunto a Mercúrio, trazendo aqui um ângulo de 90 graus, uma quadratura. E essa quadratura, ela está falando sobre má influências, tá? Ou avaliação de quanto que você está depositando o teu tempo para se dedicar a um trabalho, a uma tarefa da tua rotina. Porque aqui tem uma bagunça acontecendo, tem fofocas, tem disse-me-disse, tem comentários e tem distorções de fato aqui, tá? Isso aqui envolve parentes, pessoas do seu convívio, as relações interpessoais, as relações, principalmente as relações de trabalho, que tá pedindo para que você analise ali as regras, né? Que você tenha coerência, justamente para que você consiga focar e se desenvolver naquilo que é importante para você. Você pode estar num ambiente de trabalho em que esse ambiente não é promissor para você, tá? Tá fazendo só você ter mais desgaste, ou pode ser que vocês tenham que tomar uma decisão de trabalho aqui. E essa decisão você tem que levar em consideração as dependências emocionais, os elos, as expectativas, as distorções de fato, a fofoca. É como se aqui você tivesse que realmente ter um olho de águia, né? Para você enxergar realmente quem é quem e como que você deve se manter nesse lugar, ou se você deve mesmo se manter, tá bom? Porque o foco aqui são projetos, o que a pauta são os projetos, e ali qualquer tipo de confusão ou expectativa pode desviá-lo de um caminho muito bom para você, tá? Então veja bem quem são essas pessoas, veja bem como que você está lidando com a tua rotina, com a sua saúde, com a sua alimentação, se você está conseguindo de fato ser produtivo para aquilo que precisa, tá? Aqui também tem um alerta. Cuidado para não esquecer datas importantes. Por exemplo, às vezes você tem uma data de uma prova, às vezes você você precisa de um certificado, ou você tem que entregar um papel ali no RH ou alguma coisa e tem um prazo e você perder esse prazo, tá? Aqui tá pedindo atenção redobrada com esquecimento de coisas que podem prejudicar grandemente o teu trabalho, tá?
principalmente se aqui envolve também documentos, papéis, regras e normas, a cultura da empresa. Então você precisa aqui ampliar o teu campo de visão para você avaliar como que você vai fazer isso aqui. Você está esperando um documento? Você pediu uma transferência diária? Isso aqui é uma coisa lento, não estou vendo uma coisa que é rápido isso aqui, entendeu? Então, precisa se ver se vale a pena, precisa se ver se você quer isso mesmo, para que você não perca energia com algo que talvez não vai valer muito a pena para você, tá bom? Então é isso, Aquário, que eu tenho para você. Esses são os babados, né? Dessa semana, mas aqui você está orientado. Agora faça a sua avaliação, veja o que realmente cabe para você, tá? Porque essa quadratura que ela está trazendo um grande dilema para você e pode até envolver mudança de cidade. Você talvez abortando uma mudança que seria boa, ou você não sabendo muito como se colocar aqui diante do seu trabalho, da tua produtividade. Foque no projeto, na essência do projeto, e aí você vai ter um resultado melhor, tá bom? Você vai conseguir fazer uma escolha melhor, ok? Então é isso, Aquário. Um grande beijo, muita luz e logo mais eu tô aqui com mais previsões para você. Até mais! Olá, seja muito bem-vindo, Peixes e Ascendente em Peixes. Vamos aqui entender como que a fase da lua cheia, que ocorre agora dia 11, já tá impactando a tua vida, tá? Porque provavelmente você já deve estar passando por algumas situações que eu vou te explicar e isso ganha muita forma nos próximos 7 dias após essa data, a partir dessa data do dia 11 de junho. Bom, é uma lua cheia que ocorre na sua carreira profissional, tá mexendo com as suas metas, tá mexendo com compromissos, responsabilidades. E a boa notícia é que é um céu, Peixes, que ajuda muito, mas muito mesmo, você olhar para o futuro, enxergar o futuro, enxergar as possibilidades e o que você está fazendo agora, onde isso vai te levar, ou como que você pode se planejar melhor, tá? Então, é uma lua cheia que vem dando para você gerando em tua vida algum tipo de propósito, algum tipo de meta, tá? Para você poder realmente se organizar e se apropriar da tua vida, assumir as rédeas da sua vida. E aqui nós temos uma questão muito interessante, Peixes, porque depois você me conta aí nos comentários se vai fazer sentido para você, tá? Mas muitos, se não a maioria dos piscianos aqui estava passando por um período um pouco complicado no trabalho, tá? E esse complicado, ele está muito associado a algum processo de estagnação. Então, é como se você fizesse, mas a coisa não flui, a coisa não anda ou a coisa empaca num determinado momento ali. Então, dali eu não consigo ultrapassar. Saiba você que a boa notícia é que o céu ele está ajudando a desbloquear essa situação e aí de fato você começar a prosperar, a ter mais fluidez aí no teu trabalho. Se você tiver que mexer com funcionários, prestadores de serviço, se você tem um cargo de liderança, é um céu muito bom para você, tá? Provavelmente aqui você vai tomar medidas importantes no seu trabalho, na tua empresa, na tua carreira ou no seu cargo de liderança e será ouvido, isso que é bacana. Então é como se fosse o céu te possibilitando resolver questões um pouco mais complexas aqui, podendo envolver colegas de trabalho, enfim, com tudo isso que foi mencionado aqui. Se você não é chefe, não tem um cargo, aqui você vai ter oportunidade de organizar a sua rotina, tá? As suas atividades de trabalho. E eu quero também mencionar algo importante, porque essa lua cheia, ela tem uma ressonância com a lunação, que é um vídeo que foi lançado lá na lunação. Se você já assistiu, você vai entender o que eu estou dizendo. Se você não assistiu,
assista, acho que vale a pena, porque aqui é a continuidade da história, é algo que você já viveu, mas ainda está pairando aqui nessa lua cheia. E o que que acontece? Muitos nativos aqui organizando assuntos com imóvel. Isso pode ser casa, moradia, pode ser o local de trabalho, o ambiente de trabalho. Então, esse Marte aí, que é o protagonista aqui dessa fase lunar, ele tá, vamos dizer assim, colocando fogo no parquinho, sabe? Mas é um fogo bom, dizendo que aqui te possibilita resolver muitas coisas que estavam paradas, coisas que estavam estagnadas, situações que não andavam. Então você vai tomar medidas aqui importantes. E isso pode se conectar com o teu ambiente de trabalho ou com a casa ou com a família, tá? Que é o tema principal deste período de lunação que aconteceu lá no dia 27 do mês passado, tá? De maio. Então, dito isso, peixes, olha que bacana. Então, meu conselho para vocês: pega lá o seu caderno, coloca lá tudo que você quer realmente resolver na tua vida, o que realmente você precisa fazer. Se porventura, me veio isso agora aqui na minha cabeça, se porventura você está passando por uma reforma na sua casa, ou você está construindo um imóvel, reformando, construindo, enfim, aqui você pode encontrar um excelente prestador de serviço aqui que você pode contar, tá? Uma equipe que talvez ali vai ajudar você a otimizar a sua vida, tá? Outro exemplo. Aqui nós estamos no momento, hoje aqui no planeta Terra, né, desse avanço tecnológico. Então, muitos trabalham no formato híbrido, né? Aqui, para quem está fora do país, talvez não entenda esse termo, mas híbrido são aquelas pessoas que trabalham remoto, mas também trabalha presencial. Então, trabalha em casa e trabalha na empresa. Então, 2 dias em casa, 3 dias na empresa, ou ao contrário, ou às vezes é um mês, durante um mês você vai só uma vez na empresa. Cada caso é um caso, né? Mas se você trabalha em casa, então aqui talvez você precise, né, dar uma chacoalhada nas coisas aí, vamos dizer, arrumar, organizar a sua bancada de trabalho, talvez você precise de uma sala, uma mesa maior, para você poder realmente produzir, para você realmente se priorizar aqui e priorizar o quê? O teu trabalho, priorizar suas metas, tá bom? Então é um período aí maravilhoso, maravilhoso. Mas vou te contar agora os babados aqui, que tem umas questões que a gente precisa conversar sério aqui. Então vamos lá, peixes. É o seguinte: nós temos aqui uma posição planetária em que nós temos Saturno, aliás, Júpiter quadrado a Saturno, Júpiter está conjunto a Mercúrio e Saturno conjunto a Netuno. Então, Netuno também participa dessa quadratura e Mercúrio também, tá? E aqui tem algum tipo de confusão, tá? Ou algum tipo de dilema que você precisa resolver, tá? Isso já vem do passado, não é de agora, mas tá vindo como um alerta. Sabe quando as coisas entram num determinado momento que tudo eclode agora, para você poder olhar e avaliar? O que está mexendo aqui, peixes? Mexendo com o seu bem-estar. Falando que está na hora de você aprender a se posicionar acerca do dinheiro, dos seus ganhos materiais. Então veja bem, primeiramente, nós estamos num cenário muito, muito bom para você. Por quê? Porque o céu está ajudando você a romper com uma estagnação, tá bom? Então, isso tá valendo lá, já expliquei isso. Agora, esse aspecto, ele tá falando, peixes, cuidado com as expectativas que você vem criando acerca de temas que podem envolver temas materiais. Você pode ter perdido dinheiro ou você pode ter passado por alguma situação em que você teve muito desgaste, né? E isso porque foram criadas expectativas, criadas situações que agora está pedindo para que você
reflita. O céu tá falando assim, ó, larga a mão disso, larga a mão de algumas coisas aí. Isso pode ser o teu campo de visão, ou pode ser porque você esteja se negligenciando, tá? Isso, inclusive, pode até estar mexendo com a sua vocação, né? Você reavaliando se você vai por ali ou por aqui, se eu vou estudar, vou fazer alguma transição aí, em que a prioridade é o seu bem-estar, né? A prioridade são os seus talentos. Eu quero também, Peixes, alertar o seguinte. Esse cenário, ele meio que diz assim, é momento para que você pare, analise, medite sobre situações que você não pode mais levar adiante, tá bom? Por quê? Porque isso está atrapalhando o seu bem-estar, isso não condiz mais com o seu ciclo, e todos nós estamos transitando um ciclo 2025. Se você não assistiu às previsões para 2025, eu vou ver se eu deixo aqui no link ou na descrição para vocês entrarem no link, tá? Mas aqui no canal tem lá, previsão para 2025. E lá foi dito que nós estamos num ano de transição. E as transições, elas é um chacoalhão, é um rebuliço, né? Nós já estamos aqui no meio do ano e eu espero que você já tenha entendido de que algumas coisas vão mudar, de que as coisas você não vai mais trabalhar da maneira que você trabalhava, a tua rotina vai passar por mudanças, o seu campo de visão está mudando, você quer mais, né? Você está aqui numa lua cheia que fala sobre a ambição é uma coisa maravilhosa. O que não é bom é a ganância, mas a ambição ela faz parte do nosso processo evolutivo para a gente poder evoluir, para a gente poder crescer, para a gente poder refazer a nossa vida, tá? Então, sabendo dessa transição, é importante que você tenha aqui discernimento para poder lidar com o que eu tô vendo aqui, tá? Porque tá exigindo de você sabedoria, para você poder tomar decisões que são decisões mais concretas, materiais, mas que tem uma certa confusão aqui, tá? Ou algum tipo de dependência emocional, tá? E que isso pode de alguma forma estar trazendo um alerta, falando, ó, pense sobre a sua visão, sobre os seus talentos e a maneira como você está gerenciando o teu dinheiro. E por quê? Porque muita coisa boa está acontecendo aqui. Então você precisa agora se alinhar e voltar para os trilhos corretos do que a tua alma almeja para você se desenvolver, crescer, progredir, prosperar, enfim. E eu quero trazer outro alerta. Esse cenário, ele é um cenário que ele é muito filosófico, porque está pedindo para que você entenda algo, entenda uma complexidade que afeta o teu íntimo, que afeta a tua essência, tá? E essa experiência aqui, ela pode também estar falando de filhos, tá? Para alguns. Então, se você passou por alguma situação financeira difícil com o seu filho, ou você teve que ajeitar a vida financeira por conta dos seus filhos, ou dependentes financeiros, então aqui você precisa dar um limite ou entender os limites que a vida vem te colocando, seja para você dar limite aos filhos no campo material, seja você resolver algum documento, alguma burocracia, uma pensão também, ou um acerto de contas com seu filho em relação à parte material, ou você está preocupado com teu filho e quer ajudar o teu filho. Então, cada caso é um caso, mas aqui está pedindo para que você analise bem como que você pode conduzir tudo isso, né? Até que ponto você vai até a página 3 ou se mantém aqui na página 1 mesmo para observar, avaliar, tá bom? Então, você reflita, analise, tá bom? E aqui pede, peixes, um certo cuidado nas relações interpessoais, tá?
porque a Vênus aqui ela faz uma quadratura também nesse período aqui com Plutão, então tem muito controle, tem muita manipulação, tem muita coisa que você precisa avaliar como que você vai lidar envolvendo uma pessoa do seu convívio. Mas assim, isso aqui são os desafios. Entretanto, a essência da previsão é a tua carreira profissional, é você assumir as rédeas da tua vida, porque o céu e toda fase lunar é um portal, porque temos aqui um portal de lua cheia, dizendo que está na hora de você se mexer, tá bom? Então é isso, eu espero que eu tenha aqui te ajudado, eu espero que você tenha aí um mês, né? Vamos dizer assim, uma semana, né? Um período aí de lua cheia maravilhoso e em breve eu tô aqui com mais previsões, tá bom? Um grande beijo, muita luz e até mais!